Paramore, a banda que só tem disco que é bom ou obra-prima. E como que faz uma tier list de uma banda como Paramore? É muito difícil, então por isso eu vou propor uma nova mecânica. Quando a banda é assim, tem poucos álbuns e todos são excelentes, por que não a gente passar pela discografia inteira escolhendo apenas 3 músicas de cada álbum? Então vai dar briga, do mesmo jeito, vai dar discussão aqui embaixo, vocês, e vai ser legal. E convido vocês também a fazer a lista aí por álbum, 3 músicas que vocês mais gostam de cada álbum do Paramore. E assim a gente consegue falar sobre todos os álbuns, dar uma curtida. Eu queria muito poder botar trecho de música aqui, mas pro vídeo cair é um pulo. Então esse é um convite também a vocês irem lá na plataforma de vocês, escutar mais os álbuns e tudo mais. Vamos falar de música. Para começar, o primeiro álbum do Paramore, All We Know Is Falling, é o meu preferido. Ou tá ali disputando com o After Laughter ali. Mas eu gosto muito desse álbum porque ele tem essa energia emo, mas é uma energia emo mais canalizada no post-hardcore. Então eu acho que o Paramore vem numa linha nesse primeiro álbum que é menos pop, menos MTV, e uma linha mais Amberlin, mais Underoath, mais Emery. Tem experimentações, mas sempre refrões absurdos. A Hayley já cantando pra caramba, um instrumental fino, né? É tipo a banda perfeita, que tem a discografia perfeita, é o Paramore, né? Não tem como. E eu quero sempre evitar botar só os hits, assim, que senão vira uma lista sem sabor. Tem que ter o meu sabor, né? Das músicas que eu gosto do Paramore. Pra mim, All We Know, faixa de abertura absurda, porradaria. Eu acho que ela não pode faltar. Acho que não pode faltar. All We Know. Depois eu botaria Emergency. Eu lembro que a primeira vez que eu vi essa faixa foi num download desses diários, assim, aí veio o Paramore junto, assim, sabe? E aí eu ouvi essa e eu fiquei, e a linha de baixo dessa música é muito, 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 muito boa, muito absurda. E pra ser a terceira, eu ficaria entre Conspiracy e My Heart. Conspiracy entra como ali, né? Como é que diz mesmo o termo, gente? Não é honra ao mérito, não é consolação também, eu não sei como é que fala. Enfim, Conspiracy entra como uma menção honrosa, tá? Mas vamos evitar isso de menção honrosa. Então, pra mim, All We Know, que eu acho que tem essa energia Paramore, né? Emergency, que eu acho que tem esse groove Paramore, porque o Paramore, diferente de outras bandas emo MTV da época, eu acho que é uma banda que começou a mostrar que tinha um groove que já ia caminhar para outros lugares, assim, mais experimentais dentro do pop. E eu acho que Emergency já mostrava isso de alguma maneira, mas é um disco todo muito enérgico. E My Heart, que é uma balada, mas que tem uns berros, tem uns gritos, assim, e ela tem uma explosão emocional muito grande, assim. Então é a minha favorita desse álbum, com certeza, My Heart. Tipo, mas esse álbum inteiro é perfeito, né? É muito difícil falar algo diferente disso falando de Paramore, né? Mas eu acho que são essas 3 faixas que eu salvo desse álbum. All We Know, Emergency e My Heart. Mençãozinha honrosa pra Conspiracy. Mas, né? Só tem que ser 3 mesmo. Depois a gente vem pro Riot, que foi o álbum por onde eu conheci a banda. Porque uma amiga minha sabia que eu gostava de metal. Aí eu lembro que ela me emprestou o MP3 dela e tinha Paramore, tinha My Chemical Romance e 30 Seconds to Mars. Amo as 3 bandas até hoje. E dá pra fazer isso com My Chemical também, hein? Porque My Chemical é outra banda, discografia perfeita. Assim, 30 Seconds já não podemos dizer o mesmo, né? Embora eu goste muito ali dos 4 primeiros álbuns do 30 Seconds. Mas o assunto aqui é Paramore. Riot eu acho que é o álbum que estourou o Paramore. É o álbum que tem single atrás de single, assim, é muita música boa. Eu acho que nesse álbum que a banda ganha a cara do groove mais pop, assim, muito mais nítida. E eu acho que não tem como a gente deixar de fora o hit Misery Business, que já começa com aquele riff que aí depois entra na guitarra, é furioso e tem um flow de voz assim que é muito catártico, é muito confessional, é muito enérgico, assim. Embora a letra dela tenha envelhecido mal, né? A gente já viu aí a Hayley como que é a relação dela com essa música, vai e volta de setlist. Mas eu acho que é uma música, assim, que define o Paramore
mais do que qualquer outra música. Então, tipo, ela não pode ficar de fora. Ela não pode ficar de fora. Depois disso eu iria aqui pra Born for This. Essa música abre o DVD The Final Riot. E eu lembro que eu baixei esse DVD pirata no Ares também e eu ouvia muito. E é uma abertura de show absurda essa música. Então, tipo, eu gosto muito da porradaria dela e o refrão dela é muito pulante, é um breakdownzinho assim, então, tipo, é uma música que mostra que o Paramore não deixou de lado aquele peso post-hardcore do álbum passado, tinha isso, então colocou elementos novos, mas manteve um pouco da raiz. E a gente vai ver que o Paramore faz isso durante a discografia inteira. E o que eu gosto desse álbum é que ele tem uma mixagem bem suja pro pop que era na época, né? Pro fator pop que o emo surgiu na época, né? Então é um disco bem granulado, com som de bateria muito bom. E a terceira faixa que eu salvo é Let the Flames Begin, que é uma música que tem texturas melódicas e harmonias muito bonitas e que tem dinâmicas que quando ela estoura ela rasga muito. O refrão dela vai mudando conforme vai passando, assim, o primeiro refrão não é igual ao segundo. Então eu acho que é uma música que traz uma introspecção e uma crescente, assim, e tem uma carinha de, assim, de textura de timbre de igreja, né? Porque essa galera é cristã, né? Ou era cristã, não sei, ele tá tapando as tatuas agora da perna. Mas eu acho que eu salvo essas três, né? Misery Business, Let the Flame Begins e Born for This, mas é um álbum que tem muitas músicas boas, né? Pô, os próprios singles That's What You Get, Crush 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 são muito boas, Miracle é muito boa, Fences que eu não gosto, eu acho essa música ruim. Eu acho que essa música dispensável. Mas vamos pro próximo álbum, né? Vamos salvar mais três do próximo álbum, que é um queridíssimo da discografia da banda, que é o Brand New Eyes. E é um álbum que eu acho que vem com a sonoridade mais limpa, então dá uma enxugada no que tinha anterior, tem momentos mais baixos nesse álbum, assim, seja The Only Exception, All I Wanted, Misguided Ghost, são músicas um pouco mais pra baixo, assim. Turn It Off, que tem essa carinha mais dançante, assim, até Playing God também. Então é um álbum que ele tem muita consistência, assim, e ele é muito comercial, mas é um comercial com muita qualidade, é sem se vender, é sem deixar a porradaria de lado. Então, eu vou botar a abertura do disco como a minha primeira música, Careful, porque tem uma linha de baixo absurda, uma energia absurda, eu gosto muito de tocar essa música em casa, assim, de bobeira. Então, e um refrão, assim, que corta igual navalha, sabe? Então, gosto. Careful eu gosto muito. Agora é um papel difícil, mas eu vou começar com Misguided Ghosts, que eu acho que é uma música muito linda, tem essa cara acústica, ela traz uma melodia muito bonita, é um lado B que eu acho que é muito gostoso assim de ouvir, e eu acho que é uma música assim muito emotiva e que às vezes é esquecida. Então eu acho que é uma boa música pra colocar aqui. Como esse é um álbum de mais melodias, eu acho que a terceira música eu vou botar All I Wanted, que eu acho que tem a performance vocal assim mais absurda da Hayley Williams até hoje, assim. O tanto que ela canta, o alcance que ela tem, interpretação, emoção, sujeira, é áspera, é uma música que com o passar do tempo ela fica melhor, né? Ela faz mais sentido, assim. E eu acho que ela mostra como a Hayley é, tipo assim, é uma das melhores cantoras do nosso tempo, né? De afinação, técnica, entrega, uma ótima letrista. Então, essa é a minha tríade pra esse álbum. All I Wanted, Misguided Ghosts e Careful, que é uma porradaria. Pra representar todas as outras porradarias boas do álbum, que é um álbum que ele é bem meio a meio, assim. E a capa até semioticamente, né? Tem esse meio a meio aqui. São duas asas de uma borboleta, né? Esses dois lados dinâmicos. Brick by Brick também muito boa, né? Tipo, é um álbum que teve muitos singles. Depois a gente vem pro álbum que eu menos gosto. E eu menos escutei da banda. Então, que eu tenho menos propriedade pra falar. Então você releva que eu vou falar sobre esse álbum. Porque talvez eu não tenha tanta razão no que eu estou falando. Mas eu gosto muito de Now, porque tem essa cara mais indie, mais industrial, sujeira,
mas ao mesmo tempo muito pop. O clipe é muito da hora, então eu acho que é uma boa música pra entrar aí no meu top 3 de cada álbum, né? Então eu acho que é uma música que traz o Paramore porrada reinventado. Então tem esse mérito muito grande nessa música. Outra música. Ai ai, com certeza eu vou parecer muito poser. Mas. Tá, eu vou tentar não ser poser de tipo. Any fun, still into you. Vou tentar. Né? Que senão só vai ser single. Mas eu gosto muito de Part 2. Gosto muito da construção da música, dinâmicas e como ela tem. Né, tipo. Ela não segue um caminho padrãozinho assim. É uma música tortinha. E é uma música tortinha que eu gosto. Outra música, eu vou pra um single. Eu vou pra Any Fun. Que eu acho que quando saiu na época foi um negócio tipo Paramore dançante. Sendo que foi uma banda que sempre teve muito groove, né? Mas só que eu acho que aqui ficou muito claro nesse álbum. E eu acho que Any Fun é uma música assim que realmente entra de cabeça nesse lado pop dançante. Porque tipo, é música de pistinha. É música de pistinha, balada indie dançar, e eu acho que o Paramore nesse álbum se enxuga dos modismos emos e tipo assim, vamos ser algo além disso, ao invés da gente ficar só se copiando eternamente, fazendo o mesmo gênero musical. Então eu acho que é um álbum que marca muito isso, tem as passagens com ukulele, tem passagens acústicas, é um álbum muito bom, mas o meu triozinho fica em Now, Part 2 e Any Fun. Embora Daydreaming seja uma música ótima também, a energia e a melodia dela é muito boa, assim, muito gostosa. Depois vamos para um dos meus favoritões, que é o After Laughter, que é um álbum que muita gente torce o nariz, e eu acho que ele mergulha ainda mais nesse pop experimental, indie, dançante. Eles vão bem longe, mas pra mim aqui tem uma virada de chave de letra, assim. Eu acho que é o álbum do Paramore com as melhores letras. Eu acho que é a caneta mais afiada. E vamos começar primeiro com uma que foi single, porque eu tenho opiniões complexas sobre esse álbum, das músicas que eu mais gosto, que é Told You So, que é um groove muito bom, a mixagem de voz, tem uma pós-produção. Esse álbum inteiro tem uma pós-produção muito linda, assim, né, de elementos percussivos, sintetizadores e efeitos de voz e tudo mais. E eu acho que Told You So mostra muito bem isso, né? E é isso, né? Eu odeio falar, eu te avisei. São letras maravilhosas. Outra música que eu gosto desse álbum é Grooves, né? Que fala muito sobre ressentimento, sobre você reatar amizades na sua vida. E ela tem uma cara de pop rock anos 90, assim, início dos anos 2000. Sabe? É uma música muito simples, muito pra cima, muito feliz e que ao mesmo tempo fala sobre você reatar amizades e deixar ressentimentos de lado e tipo, quem errou? Eu não lembro mais quem errou, nem lembro mais porque que isso aconteceu. E é uma música que teve um papel fundamental para eu reatar amizades na minha vida. Então, é uma música divertida de ouvir, dá vontade de dançar e ao mesmo tempo a letra é uma punhalada muito forte assim. Então, eu acho que entra. E a terceira música eu acho que cabe como uma dobradinha, que é Idol Worship e No Friend. Idol Worship é sobre quando as pessoas te idealizam muito. Eu acho que essa visão enquanto artista da Hailey, enquanto pessoa que está nos holofotes, as pessoas vêm, se espelham nela e acham ela uma pessoa perfeita, né? E tem esse venerar absurdo. Isso às vezes acontece em relações da nossa vida também, de as pessoas acharem, não, você é muito bom, você é muito foda, e aí se decepcionam por projetarem coisas sobre a gente que não necessariamente a gente deu isso pra elas, né? E eu acho que a letra dessa música é brutal e ela tem um quê progressivo pra Paramore. Não tem nada de rock progressivo, essas coisas. Mas tem uma construção musical muito tortinha. Acho que tortinha é a ideia. E ela é uma venda casada com No Friends, né? Que é uma música que é um spoken word, que eu esqueci de quem que é. Me digam aí nos comentários quem faz esse spoken word. Mas uma emenda na outra, então eu acho que... Eu quase tatuei No Friend uma faquinha assim, mas não foi na época. Mas eu lembro que de cara, a primeira escutada do disco, Idol Worship, foi a minha preferida. Então nesse álbum ficamos com Told You So, ficamos com Roots, ficamos com Idol Worship, mas tem várias músicas ótimas aqui. Hard Times é ótima, Rose Colored Boy eu acho muito boa, muita gente não gosta. Pool, acho que tem
refrãozinho popinho, Alanis Morissette, assim, sabe? Tipo, muito boa. Mas ficam essas três. E agora a gente vem para o último disco. A reedição do This Is Why não vai entrar nessa lista, porque não é canônica, porque são outras bandas. E agora a gente entra no This Is Why, né? Então, This Is Why é um álbum muito bom. Eu acho que ele é uma sucessão espiritual do After Laughter, mas só que um lado mais sombrio da coisa, assim. E eu acho que traz muito do rock alternativo anos 90 ali. Principalmente do seu modo de gravação, né? Um disco muito cru, com timbres muito... E eu amo isso daqui, que são 10 faixas ótimas. Plau! Né? Eu acho que é um disco muito bom. Eu vou começar com The News, que eu acho que a letra tem um caráter político muito bom, e ela tem um quê meio post-hardcore, meio At The Driving, meio Fugazi. Acho que eles vasculham umas raízes muito boas, assim, e ao mesmo tempo tem groove, tem riff. É uma das melhores músicas pesadas do Paramore, na minha opinião, assim. Eu acho que ela tem uma veia punk explícita, assim. Então, eu acho que esse álbum, o Paramore tirou esses clichês emos e trocou por outras coisas, assim, a evolução do Paramore até esse álbum, né? Depois disso, Crave, melodia linda, balanço lindo, letra linda, uma das músicas mais lindas do Paramore, pega meu coração de um jeito, assim, que não tem o que dizer. E You First, que eu acho que é uma música que tem um refrão muito bom, muito potente, o riff de guitarra é muito criativo, né? Tem um tap-inzinho ali. E eu acho que é a mistura perfeita do emocional do Paramore com o groove do Paramore e com o peso do Paramore. Eu acho que é uma música que define a discografia da banda, assim, de alguma forma, sabe? E eu fico com essas três, mas This Is Why eu gosto muito da construção cumulativa dela. Big Man Little Dignity, eu gosto muito da delicadeza dessa música. Figure Eight tem uns elementos meio psicodélicos, assim. Chick School, Liar, nossa, que balada maravilhosa. Essa daqui é a maior menção honrosa desse álbum, né? Que fala sobre todo esse romance, que onde está esse romance atualmente não sabemos. Mas talvez esse seja o último disco do Paramore, não sabemos também. Mas esse é meu triozinho. The News, Crave e You First. You First de primeira foi a que eu mais gostei do álbum, sim, na primeira escutada. Mas é isso, analisando a discografia do Paramore, a gente vê que eles começaram com influências de post-hardcore e foram adicionando groove e balanço sem deixar o peso de lado, até que no estouro máximo eles vieram com essa cara pop indie e consolidaram isso no disco Paramore. Então eles vão adicionando coisas e vai mudando um pouquinho por álbum, né? Gradativamente, não tem mudanças bruscas. Eu acho que isso que torna a discografia tão concisa. Até que eles entram numa experimentação, num vale estranho, assim, e que eu acho que deu muito certo e que proporcionou um amadurecimento de letras. E culmina no This Is Why, que é meio que um resumo da carreira, assim. Eu entendo que muita gente não gosta de This Is Why. É um álbum que... ele é meio que um tributo ao que aconteceu, ao invés de adicionar algo novo, assim. Então ele é um resumo de todos os álbuns. Mas me diga aí, qual é o seu álbum favorito do Paramore? Quais são os seus trios de música? Qual que foi injustiçada? Qual que foi justiçada? Diga aqui nos comentários. Beijo e diga se gostou desse formato. Ouve meu disco novo, O Sonho da Lagosta. Tem aqui no canal, tem no Spotify, tem em vários lugares. O formato ficou legal? Quais bandas eu devo fazer nesse formato? Sleep Token, talvez?